Questão 7, nela a gente pede, descreva o que acontece com uma massa de menos 20 graus, uma massa de gelo a menos 20 graus Celsius que recebe 8.000 calorias de calor. Bom, para começar, né, relembrando essa questão, tinha um probleminha que eu não coloquei a massa de gelo, né, eu não especifiquei a massa de gelo no problema. Então, para a resolução e durante a prova, a massa de gelo será considerada como 100 gramas, tá? Então, ficou faltando esse dado, estou relembrando e complementando aqui para a resolução. Então, o que nós deveríamos fazer? Bom, a pergunta é o que acontece quando essa massa recebe calor. Então, o que vai acontecer quando menos 20, quando uma massa de gelo a menos 20 receber calor? Bom, deixa eu acertar isso aqui, ficou muito ruim. Então, primeiro, né, vamos lembrar do gráfico. Desse gráfico aqui, então, nós temos uma massa que começa inicialmente a menos 20 graus Celsius. E o que vai acontecer com essa massa de gelo? Quando ela receber calor, ela vai aquecer até chegar no ponto de ebulição. Tudo bem? Certo. Depois disso, o que pode acontecer com essa massa? Ela pode mudar de estado, certo? E depois aumentar de temperatura novamente, certo? Lembrando então que nessa primeira fase, certo? Nessa primeira fase, o que nós temos aqui é uma mudança de temperatura. Nessa segunda fase, o que nós temos é uma mudança de estado. E nessa terceira fase, uma mudança novamente de temperatura. A questão é, qual é a energia térmica necessária para cada uma dessas fases? Vou chamar de Q1 a primeira, Q2 a segunda e Q3 a terceira. Pode haver mais fases que essas três? Pode, né? Depois que o gelo, né, que inicialmente aqui nós temos gelo. Depois que o gelo começar a virar água, então nessa fase aqui intermediária nós temos os dois, gelo e água, certo? Gelo, água líquida e água sólida. E por último não, né? Essa terceira fase será água. É possível ter mais do que três fases? Sim. Pode haver aqui agora uma fase onde o gelo, a água, está virando vapor, e depois uma outra fase onde o vapor começa a ser aquecido. Tudo bem? Mas a gente vai fazer as contas e a gente vai verificar que essas fases elas não irão ocorrer por falta de energia, né? Porque a gente tem um limite máximo de energia de 8.000. Tudo bem? Então, vou até apagar aqui, que não será do nosso interesse. Beleza. Então, vamos ver quanto de energia é necessária para cada uma das etapas. Para a primeira etapa, quanto de energia que a gente vai precisar? Q1, certo? Quem é Q1? Q1 é a mudança de temperatura do gelo. Então, mudança de temperatura é mc ΔT, certo? Então, quanto que vai dar a energia gasta nessa primeira fase? Nessa primeira fase, o que, que aconteceu? Nós pegamos 100 gramas de gelo, que tem calor específico de meio, e multiplicamos pela variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? Saiu do menos 20 e chegou no zero. Do menos 20 para o zero, nós temos, certo? Temperatura final, zero, menos a temperatura inicial, que era menos 20. Então, aqui nós temos menos com menos dá mais 20. Então, mais 20 vezes meio, a metade de mais 20 é 10. E 10 vezes 100 é 1.000. Então, nós temos aqui 1.000 calorias, certo? Então, para a primeira fase, eu vou consumir 1.000 calorias. E para a segunda fase? Quanto será que eu preciso para a segunda fase? Para a segunda fase, vamos verificar aqui. Na segunda fase, eu tenho uma massa de 100 gramas que vai sofrer a fusão. Então, eu vou multiplicar pelo calor latente de fusão, que é 80.
Então, quanto que vai dar 80 vezes 100? Vai dar 8.000. Ora, pessoal, nós não temos 8.000. Nós já consumimos 1.000 na primeira fase. Eu tinha 8.000 no total. Se eu consumir 1.000 na primeira fase, significa então que eu só tenho 7.000 para a segunda. Só que, de acordo com os nossos cálculos aqui, para completar a segunda fase, eu preciso de 8. Então, qual é o problema? Qual é o entrave aqui? Qual é a situação? A situação é que nós não temos energia o suficiente para completar a segunda fase, certo? Então, quando eu peço para que vocês descrevam o que acontece com a massa de gelo, vocês poderiam descrever dizendo que, né, após os cálculos, é claro, a fusão não é concluída, a fusão é incompleta, certo? Agora, se vocês quiserem ir além, ao melhorar essa descrição, vocês calculam exatamente a quantidade de massa que foi fundida, que foi mudada de estado, com a energia que nós temos. Qual é a energia que nós temos? Né? Quanto nós temos disponível ainda? Nós temos 7.000 de energia. E o meu objetivo é descobrir qual é a massa que esse 7.000 pode converter, sabendo que o calor latente ainda são os 80. Ok? Então, para resolver isso, passo os 80 dividindo, vai ficar então 7.000 dividido por 80. Quanto que vai dar isso aqui? Ajuda na nossa calculadora. 7.000. Peraí, deixa eu limpar isso aqui primeiro. 7.000 dividido por 80. Quanto que dá? 87,5. 87,5 gramas. Essa foi a massa de gelo que foi convertida. Então, se eu pedisse, né, se eu pedisse não, como eu pedi para vocês escreverem, a resposta mais completa seria que, primeiramente, esse gelo muda de temperatura e depois ele começa a mudar de estado. Porém, essa mudança de estado ela é incompleta. De que maneira ela é incompleta? Ela é incompleta porque nós temos uma massa de 100 e apenas 87,5 foi convertido. Então, no final do problema, certo? Ao final, o que nos sobra? Nos sobra uma massa de 87,5 gramas de água e 12,5 gramas de gelo, certo? Tanto a água quanto o gelo, ambos a 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Porque foi em algum ponto por aqui que nós paramos. E esse ponto por aqui está na temperatura zero. Deu para entender? Então era isso para nós. Era isso que devia ter sido feito na questão 7. Valeu.